Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Sexta-feira, final de semana, finalmente, e mais uma live, como não podia deixar de ser. Como sabem, lives diárias, sempre a iniciarem-se entre as 19 e as 20 horas. Hoje temos aqui uma live de tema livre, portanto, sintam-se à vontade para colocar questões, para, se quiserem, referir um tema para aflorarmos aqui um bocadinho no decorrer aqui da live. Como sabem, são sempre lives básicas, sem grande rigor, em que o objetivo é falarmos aqui sobre uma coisa que nos une a todos e a qual todos nós amamos, que é a criação de aves, ok, meus amigos? Portanto, sintam-se completamente à vontade. Se ainda não são subscritos no canal, subscrevam, venham fazer parte desta família. Vamos tentar fazer com que este canal consiga ter a quantidade de subscritores que muitos canais espanhóis, brasileiros, argentinos, italianos e ingleses conseguem ter. Portanto, nós não somos diferentes que os outros. Portanto, vamos aqui tentar criar uma dinâmica e tentar fazer com que este canal tenha cada vez mais subscritores, também para depois esses mesmos novos subscritores poderem fazer parte desta família e deixarem os seus comentários aqui no decorrer das lives. Hoje aqui o primeiro a chegar é o amigo João Carlos Badal. Boa tarde a todos. Olá, amigo João, como está? Não se esqueçam ainda de aproveitar as promoções que os nossos parceiros comerciais aqui do canal colocam ao vosso dispor. Hoje vou aqui referir novamente a loja Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro. Vocês, através do Facebook ou do Instagram, podem procurar por Rui Ribeiro ou Cantinho da Passarada. Podem solicitar a compra de produtos que ele tenha à venda na sua loja virtual, é uma loja virtual. Ele faz envios, em princípio são gratuitos, pela última publicidade que eu vi dele, ele consegue fazer envios gratuitos para todo o país. E no final podem aproveitar o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição, no valor de 5%, para ficarem com mais esse no bolso. Ok, amigos? Portanto, aproveitem. Como eu estava a dizer, hoje é um dia de tema livre. Sexta-feira, estamos cansados depois de uma semana de trabalho, para quem ainda não está de férias, como é o meu caso, mas a maioria dos amigos provavelmente estão a trabalhar. E então hoje é uma live calma, sem nenhum tema complexo, como foram os últimos dois, não é? E então vamos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que vocês quiserem colocar, aquilo que vocês quiserem expor. Sintam-se à vontade, ok, meus amigos? Canaril Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo. Sónia Costa, boa tarde. Olá, boa tarde. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? E pronto, meus amigos, é por aqui. Eu tenho aqui uma ideia que nós temos andado aqui a aflorar nos últimos tempos de forma assim por alto, que seria de fazer aqui num fim de semana, num determinado fim de semana, fazermos aqui um almoço. Olha, a Sofia também está aqui. Fazermos aqui um almoço, ou seja, eu tenho aqui espaço com fartura, portanto poderíamos fazer algo do tipo, durante a manhã, fazer aqui um tipo de um workshop, falando aqui sobre vários temas, e depois essa situação iria se prolongar para um almoço, ou seja, no final da manhã, depois de ser feito aqui um workshop, realizar-se aqui um almoço. Não sei qual é que era o vosso interesse ou não, portanto falem também aqui nos comentários, digam também se acham que seria uma boa ideia ou não. Isto em princípio para se realizar seria agora no mês de agosto, no próximo mês, que está aí a chegar. Portanto, digam se o timing é bom, se não é bom, se concordam, se não concordam, se gostariam de participar, se não gostariam de participar, até para se ter aqui uma ideia se vale a pena ou não levar esta dinâmica avante, ok? João Carlos Badal, nesta fase da muda da pena, quais os produtos mais indicados para uma excelente muda? Sais de banho, por exemplo. Eu aqui não tenho muito o hábito de usar os sais de banho, a não ser para preparar as aves na altura das posições. Eu, nesta altura da muda da pena, quanto muito posso pôr, quando em vez o vinagre de cidra, uma vez ou duas por semana no máximo, nas banheiras. Mas eu até dou preferência de usar aqui água pura nos passarinhos. Os sais de banho irão fazer bem, certamente, irão amaciar a pena, mas mais importante do que isso eu considero que é o próprio banho em si, ou seja,
O simples facto de colocarmos as banheiras sempre à disposição das aves durante esta fase da muda vai acelerar o processo de caída das penas velhas para serem substituídas também mais rapidamente pelas penas novas. É claro que os chás de banho acabarão por fazer bem, sem dúvida nenhuma, mas eu aqui não sou apologista dessa situação. Aliás, eu tenho aqui uma embalagem que eu comprei, sei lá, se calhar há mais de 10 anos, uma embalagem de 500 gramas de sais de banho e tenho aquilo pouco menos que metade. Portanto, está a ver, amigo Joel. Nuno Duarte, boa tarde, Vítor e a todos os amigos. Olá, Nuno, como estás? Tudo bem? Carlos Canaril Magalhães, seria engraçado, ok. João Carlos Badal, penso que os sais de banho ajudam a uma muda mais rápida. Sim, é capaz, até por causa dos nutrientes que os mesmos contêm, são capazes também de ajudar à aceleração da queda das penas velhas para a substituição das penas novas, é bem provável. Eu, por acaso, aqui, como eu estava a dizer, não faço aqui muito uso dos sais minerais nesta altura, é mais na altura das criações. Aí sim, até porque também já me deixei de fazer aquilo que fazia até há alguns anos atrás, que era agarrar em passarinhos individualmente e dar-lhes um banho com aquele pincel da barba, aqueles pincéis antigos, dar-lhes um banho. Tinha três alguidares com 3 tipos de águas diferentes, uma com shampoo, outra com sais de banho e depois outra só água morna. E então ia colocando os passarinhos por cada alguidar, ia esfregando a plumagem sempre com cuidado, para não arrancar penas nem nada, e depois no final colocava-os a secar. Já nem isso faço. Eu o que faço é, se verificar que há um passarinho que tem uma pata mais suja, ou que tem umas penas mais sujas, aí sim agarro individualmente e tento limpar com água morna e passar assim, ou se ver umas penas tortas, aqueço um bocadinho de água, junto um bocadinho de vaselina líquida e tento ali endireitar a pena o melhor possível, porque de resto aplico os sais de banho nas banheiras e pronto, os passarinhos tomam banho. Mas sim, mal não irá fazer com toda a certeza, muito provavelmente irá ajudar o processo de muda da pena, irá agilizar a situação. Francisco Bento, boa tarde a todos. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Canaril Magalhães, a deslocação seria mais complicado, mas é uma questão de ver a altura em que seria para agendar as coisas. Então o amigo é de onde? Diga-me de onde é que o amigo é. António Correia, a ideia do workshop é excelente, o almoço é interessante, pena, eu moro um bocado longe. Pronto, isto não era para fazer com muita frequência, ou seja, era para fazer, se mantivermos aqui esta atividade, aqui, não é, esta cumplicidade, seria para fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano, não era para fazer aqui constantemente. Portanto, até acho que era uma situação aqui interessante, já para não estarmos sempre dependentes de termos que nos cruzar nas posições para também estarmos juntos fisicamente, não era? Era uma questão até mais por aí. João Carlos Badal, em relação ao almoço, estamos distantes por 200 km. É verdade, amigo, até Elvas, mas é assim, é pelos passarinhos, e com toda a certeza que o amigo já fez 200 km ou mais, ou para ir comprar um pássaro, ou para ir a uma exposição, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, pelos passarinhos vale tudo. Cardoso Álvaro, boa tarde, tudo bem, pessoal? Um produto muito importante para mim é o Mutavit Abraço. Olá, amigo Cardoso, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Obrigado aqui pelo comentário. Sim, o Mutavit é muitas vezes referido aqui nas lives. Embora eu não faça uso, conheço criadores que usam e também não prescindem do mesmo. Portanto, é um produto muito importante. Eu acredito, mais uma vez, eu acredito que um dos grandes segredos, já não falando em suplementos e alimentação, pois já tivemos tempo para falar sobre isso em lives anteriores, mas eu acredito efetivamente que as banheiras são um dos pontos essenciais para que a muda da pena ocorra de forma mais célere. Para além das banheiras à disposição das aves, borrifar as aves também é extremamente importante. Eu faço isto aqui com muita frequência. Eu tenho aqui uns borrifadores, aqueles que se compram normais, brancos e verdes, em que nós damos ali à bomba um bocadinho, aquilo fica ali com ar e depois aquilo tem um gatilhozinho que nós colocamos aquilo preso e aquilo começa ali a fazer de aspersor. E eu gosto muito de fazer isso aos passarinhos, tanto nos dias em que está muito calor. Por exemplo, hoje estiveram aqui 38 graus, até há cerca de 1h30 atrás estavam aqui 38 graus. Penso que vai haver aqui uma tendência durante uma semana das temperaturas andarem ali muito próximos dos 40 graus novamente.
E então faço não apenas nessa altura, quando está muito calor, mas no decorrer da muda gosto de fazer isso. Pá, sempre que tenho a oportunidade, tenho um bocadinho de tempo extra, agarro nesse expressor e gosto de borrifar os passarinhos, porque eu sei que há pássaros que também não têm tanta tendência a tomar banho. E também não tomam banho com a frequência diária com que deveriam tomar para ajudar a agilizar o processo da muda. E então gosto muito de fazer isso. Não coloco mais nada a não ser água e gosto de borrifar os passarinhos, pois eu sei que isso vai fazer com que eles depois emplumem-se todos, com que eles depois debiquem as penas e alisem as penas, e todas aquelas penas velhas que eles tocarem com o bico, eles vão arrancar com muita facilidade e automaticamente começa a surgir a pena nova. Portanto, é uma forma também de agilizar um bocadinho aqui a situação. Meus amigos, não se esqueçam aqui dos likes. Temos 3 amigos a visualizar a live, temos 8 likes. Como sabem, é totalmente gratuito. Deixem o like. Para os amigos criadores, a quem apareça aquele quadradinho também, ou aquele retângulo a falar no hype, cliquem também no hype, que eu penso que a finalidade desses hypes é monetização do canal e dos vídeos. Ou seja, os vídeos poderão subir ou descer semanalmente. Penso que existe uma votação semanal e quantos mais hypes tiver, mais para cima ficará o vídeo. Ou seja, também mais para fora irá transparecer a existência dos vídeos, ok? Rui Rocha, boa tarde a todos os amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Jairo Oliveira, boa tarde. Pode acasalar irmãos? É um tema que já falámos aqui. Olá, amigo Jairo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. É um tema que já falámos anteriormente. Ou seja, poder pode. Ok? A questão aqui é com que objetivo? O amigo vai querer acasalar irmãos com que objetivo? Apenas porque tem um macho e uma fêmea e são ambos irmãos e não tem mais e quer juntar? Ou tem um objetivo de fixar alguma característica, de fixar alguma mutação e não tem o pai nem a mãe que possa juntar pai com filho e mãe, pai com filha e mãe com filho? Se tiver, é preferível fazer essa junção, ok? Se não tiver, e se o objetivo for fixar uma característica ou uma mutação, pode-o fazer. Eu já referi aqui há tempos numa live que eu, ano passado, adquiri portadores, Glosters portadores de Satiné, Ágata e Isabel. Ou seja, adquiri um Gloster que era portador de Satiné e adquiri um Gloster que era portador de Passepartout. Para quem não saiba, quando se diz que uma ave é portadora de Passepartout, é portadora de várias mutações. E um dos machos que eu adquiri era portador de Satiné, de Ágata e de Isabel. E então, o que é que eu fiz? Juntei um macho com 2 fêmeas diferentes, ok? Para ele conseguir tirar a descendência dessas 2 fêmeas, e juntei o outro macho com outras 2 fêmeas diferentes. Isto porquê? Porque eu, no ano seguinte, não estava a querer despender mais dinheiro em ir pescar mais aves dessas mutações. E queria que, através desses 2 machos que eu adquiri, portadores, eu conseguisse aqui começar a recriar uma linha de sangue da mutação Satiné e uma linha de sangue das mutações Ágata e Isabel. E então juntei cada macho com 2 fêmeas e o que é que eu depois fiz? Juntei, já fiz esta época, juntei um filho de uma fêmea, um filho macho de uma fêmea, com uma filha fêmea da outra fêmea. E num outro casal fiz exatamente a mesma coisa, ou seja, acabei por juntar meios irmãos. Não são irmãos a 100% geneticamente, ou seja, o sangue não é 100% igual, é 50% igual do lado do pai, do lado da mãe. São sangues diferentes. Mas fiz isto com o objetivo de fixar estas mutações do meu plantel. Ok? Sem agarrar em aves do meu plantel, a não ser aquelas 2 fêmeas iniciais para um macho e as outras 2 fêmeas iniciais para outro macho, sem agarrar em mais aves do meu plantel e estar já a fazer uma mistura. Neste primeiro ano o que eu fiz foi a junção de meios irmãos. Mas isto teve uma finalidade, mais uma vez, que foi tentar fixar estas mutações no meu plantel. Para o ano que vem, aí sim, já vou agarrar na descendência que tirei entretanto este ano, vindas de meios irmãos, do cruzamento de meios irmãos, e já vou juntar a aves que já têm sangue completamente diferente, ok? Por isso, quando nós queremos juntar irmãos, tem que haver um desenvolvimento genético, tem que haver algo que faça com que nós nos vejamos obrigados a juntar irmãos. De outra forma, eu não aconselho. Poderá juntar
pais com filhos, poderá juntar tios com sobrinhos, poderá juntar avós com netos. Agora, irmãos, eu não aconselho. Não quer dizer que não se possa fazer. Pode-se, mas tem que ter um objetivo. Ok, meu amigo? Canaria Magalhães é do Porto. Pronto, mas é uma questão. Vamos fazer assim, que é como eu costumo fazer também quando vou a várias exposições a norte do país. Nós temos aqui vários amigos que frequentam aqui assiduamente as lives, que são do norte do país. Uns são da zona de Aveiro, outros são da zona do Porto, outros um bocadinho mais para cima, por aí. E então poderão também combinar e dividir despesas. Por exemplo, se arranjarem 4 ou 5 amigos, que um deles se disponibiliza a trazer a sua viatura e vão todos na viatura e que dividam despesas de combustível, despesas de eventuais portagens se vierem pela autoestrada e tudo mais, já compensará, ok? A ideia aqui seria fazer qualquer coisa do tipo a iniciar às 10 da manhã, um workshop a iniciar às 10 da manhã, iria-se desenvolver ali das 10 às 13 talvez, e depois a seguir era o almoço. Fazíamos a almoçarada, estávamos aqui em são convívio, até para nos conhecermos também pessoalmente. Prolongar-se-ia até acabarmos de comer, 2, 3, 4, 5 da tarde, e pronto. E depois cada um ia à sua vida. Mas acho que era uma dinâmica interessante. Agora, lá está. É importante é perceber aqui o vosso interesse também, da vossa parte, não é? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Rui Rocha, porque é que os antigos dizem que a postura é no mês de janeiro se nós só juntamos os passarinhos para ter a primeira postura em março? Isto aqui o amigo deveria estar a querer dizer porque é que os antigos dizem que a primeira postura é no mês de janeiro. Seria isso, amigo Rui? Por causa das condições artificiais que nós colocamos à disposição das aves, não é? Nós sabemos que tendo as aves mantidas no interior, queiramos ou não, elas não se vão guiar pelas estações do ano, da mesma forma que as aves selvagens. Basta nós termos uma lâmpada, ou seja, uma iluminação artificial, damos uma alimentação mais calórica, ou seja, nós começamos a dar uma alimentação mais calórica mais cedo, relativamente às aves selvagens, que é só no início da primavera é que começa a haver uma flora variadíssima e riquíssima em proteína para as aves se predisporem a criar. Portanto, é um bocadinho por aí. Mesmo que o criador não o faça com a intenção de usar a iluminação artificial e de dar uma alimentação mais rica para que as aves comecem a criar mais cedo, é a coisa mais normal que involuntariamente o façamos, mesmo sem querermos antecipar o início das criações, mas acabamos por fazer, porque a alimentação que nós colocamos ao dispor dos nossos passarinhos são super ricas, não é? A alimentação é super rica e, inevitavelmente, nós acabamos por criar um instinto de criação, antecipar o instinto de criação às aves de cativeiro, às aves que nós temos, do que às aves selvagens, que têm que aguardar efetivamente que a flora esteja desenvolvida de tal maneira a que exista alimento em abundância para eles começarem a pensar em terem ninhadas para criar, não é? Portanto, é um bocadinho, se calhar, por aí. Sempre só ouvi dizer até que as criações, muitos criadores, começam só no dia do pai, no dia 19 de março, as criações. Que é uma fase que já estamos ali na primavera, no início da primavera, não é? Agora, o começar em janeiro é por causa disso, amigo, porque nós, involuntariamente ou não, acabamos por criar condições para que as aves se predisponham a criar mais cedo em cativeiro. Nuno Duarte, por mim até dia 19 tem disponibilidade se for combinado com antecedência, depois disso estou dependente do patrão, que em agosto não vai ser fácil marcar férias ao fim de semana. Ok, amigo. Rui Rocha, boa tarde, Jair, o irmãos não convém, vai fechar muito o sangue e vão sobressair mais os aspectos negativos do que positivos. Paulo Palmeiro, Rui Rocha, antes como eu fiz e vou fazer, já comecei a criar na última semana de dezembro, assim evita criar até tarde e evitamos o calor do mês de junho e julho, também é verdade. Eu também já tive anos, já há alguns anos que não acontece, por causa das exposições e tudo mais, mas também já tive anos que chegava ali a 25 de dezembro, o dia de Natal, e já tinha passarinhos.
Os primeiros passarinhos nasciam ali entre 20 a 25 de dezembro. Portanto, eu juntava os passarinhos no início de dezembro. Também um bocadinho para fugir a isso. Normalmente, quando eu não vou a um nacional, que já é no final do ano, ou quando não vou a um mundial, que é no início do ano seguinte, eu consigo antecipar o início das criações aqui no meu canaril. Ou seja, começo logo a dar às 14 horas ainda em dezembro, os pássaros começam-se a predispor, não está frio porque é no interior, tenho a temperatura controlada nas minhas instalações e então permite-me com que eu consiga estimular as aves para iniciarem as criações mais cedo. Assim, começando em dezembro, fazem ali duas posturas, alguns casais que eu acho que são especiais poderão ir eventualmente à terceira postura, ou até no caso dos London Fancy, que como está muito no início, eu vejo-me obrigado a ir com eles, às vezes até à quarta, quinta postura, usando amas depois para criar os filhotes, ou seja, só para colocarem ovos, ok? E então normalmente antecipo, e exatamente por causa desta razão que o Paulo está aqui a referir. Ou seja, para fugirmos aos meses de calor, porque nos meses de calor as papas azedam mais rapidamente. Uma pessoa, se estiver ausente o dia inteiro porque está a trabalhar, as papas vão azedar mais rapidamente. O próprio calor faz com que as aves fiquem desidratadas, ficam desidratadas, podem morrer. Existe mais tendência a aparecer piolhos e outros parasitas. As crias têm mais tendência a morrerem também por causa do excesso de calor, que os passarinhos sofrem muito com o calor. É um bocadinho como os humanos, as crianças e os mais idosos são aqueles que mais sofrem com o excesso de calor ou então com o excesso de frio. Nos passarinhos é exatamente a mesma coisa. Portanto, é extremamente complicado nós conseguirmos criar qualidade em quantidade nos meses de pleno calor, ou seja, estamos a falar nos finais de junho, durante o mês de julho e principalmente durante o mês de agosto. Embora, como eu vos tinha dito aqui há algumas lives atrás, ainda há poucos dias eu vi um pardal com um monte de palha no bico e ia em direção para o sítio onde estava a fazer ninho. Portanto, ainda existem passarinhos aqui predispostos a criar. Eu tenho visto milharinas e tudo aqui, milharinas pequeninas, com 40 dias mais ou menos de vida, com os pais ainda, 30 e muitos 40 dias, com os pais ainda não aqui. Portanto, os pássaros na vida selvagem ainda estão a criar, só que é extremamente complicado, temperaturas de 38 graus e tudo mais, a tendência é que muitas dessas aves acabem por morrer. José Pedrulho, boa tarde amigo, como está? Tudo bem? José Pedrulho, gostava de saber se posso dar cenoura a canários amarelos, pois aos arlequins posso dar, gostava de saber a sua opinião. Sim, pode dar, amigo. A cenoura, embora tenha carotenos, ela não pigmenta muito. Portanto, eu acredito que pode dar sem grande problema e que os passarinhos acabarão por não ter pigmentação. Eu sou um bocadinho, não sou a pessoa mais exata para falar nesta situação, porque eu crio canários de porte. E nos canários de porte que eu crio, tanto nos Gloucesters como nos London Fancy, até à data, eles não apresentam um gene para se pintarem, ou seja, para ficarem alaranjados ou vermelhos. Portanto, eu dou aqui de tudo um pouco. Eu dou pimento vermelho, eu dou cenoura, eu dou tomate, eu dou couve, que também tem beta-carotenos, eu dou espinafres, que também tem beta-carotenos, ou seja, eu dou praticamente tudo. Aquilo que, por exemplo, nos canários de cor poderia pintá-los, por exemplo, como o amigo está a dizer, se tiver canários amarelos, não vai querer que os canários fiquem ali com umas nuances alaranjadas, não é? E então temos que evitar alimentos que sejam riquíssimos em carotenos. Poderão pigmentar de forma natural as aves. Mas eu penso que a cenoura não faz grande problema, muito sinceramente. Embora a cenoura tenha uma cor laranja, mas em termos de carotenos não tem tantos carotenos como, por exemplo, a folha de uma couve. Tem muito mais percentagem de carotenos do que propriamente a cenoura tem. Okay? José Pedrulho, cumprimentos e bom fim de semana. Obrigado igualmente, amigo. Paulo Palmeiro, José Pedrulho não deve dar, vai pigmentar os amarelos, começa a aparecer um alaranjado nas asas, pronto, é a tal situação. É como eu digo, eu não sou a pessoa aqui indicada para falar sobre isso, porque eu, graças a Deus, tanto nos Gloucesters como nos London Fancy, são passarinhos que não têm esse gene para recepcionarem o pigmento e colorirem. Como nós sabemos, a pigmentação artificial nos canários é algo que não vem do canário, é algo que foi introduzido pelo Cardinalito da Venezuela. E existem muitas raças, nomeadamente raças de porte, que não têm esse gene para assimilarem os carotenos e para pigmentar, ok?
Nos amarelos, depende da origem dos amarelos. Se os amarelos tiverem um gene para pigmentar, vai ser um problema. Se não tiverem um gene para pigmentar, não há problema algum. É o amigo fazer a experiência numa das suas aves, dar a cenoura e verificar se até ao fim da muda a ave pigmenta. Se não pigmenta, é porque não tem o gene para pigmentar. Se pigmentar, é porque está lá o gene intrínseco no organismo da ave e vai pigmentar a ave. Canareu Magalhães, sim, claro, é uma questão de agendar as coisas para ficar mais em conta, se houver pessoal da Zona Norte. Pronto, é sempre uma hipótese, é mais ou menos é o que eu faço aqui. Eu normalmente, quando vou, por exemplo, à primeira exposição em que participo regularmente todos os anos, é em Ageja, fica ali no distrito de Aveiro. E eu junto-se sempre aqui, 2, 3 amigos, e dividimos despesas. Vamos no carro de um ou no carro do outro, nos últimos anos até temos ido de autocaravana, mas dividimos as despesas, ou seja, combustível, portagem, dividimos isso tudo. Parece que não, ao invés de estar a gastar 100 ou 150 euros de combustível com mais 75 de portagens a dividir por 3, já é muito menos, não é? E assim se consegue estar presente em vários eventos, em várias zonas do país. Francisco Bento, na minha experiência de juntar irmãos diretos, é que se houver um que tenha um defeito, praticamente todos os filhos virão com defeitos, ainda mais evidentes. Falo, por exemplo, da plumagem. É verdade, tanto poderemos fixar as características que nos interessam, como também poderemos fixar ainda mais os defeitos, não é? Portanto, é igual. A questão aí é tentar, claro, lá está, daí ter que haver uma especificidade para fazermos essa junção. Se nós quisermos fixar aqui alguma característica, é uma característica boa, não será uma característica má. E então vamos escolher os melhores exemplares possíveis que nós tenhamos no nosso plantel para fazermos essa junção, não é? Não vamos escolher irmãos que tenham defeitos, porque se tivermos canários com defeitos, nem queremos sequer usar para essa experiência, né? E então vamos sempre tentar arranjar pássaros com o mínimo de defeito possível que ambos possam ter, não é? Mas lá está, eu também não aconselho, a não ser que seja para desenvolver um trabalho sério e rigoroso. De outra forma, não aconselho. Pedro Correia, boa tarde a todos os criadores. Olá, amigo Pedro, como está? Hilário Moreira, eu para falar de passarinhos e comer vou até Melgaço, que fica bem para lá de Viana do Castelo. Por isso podem contar comigo e devo levar mais um vizinho. Pronto, temos aqui, que vem ali do Alentejo Profundo, aqui o Hilário, diz que não se importa e é capaz de trazer daqui o amigo, eu até sei quem é. Francisco Bento, quanto ao almoço com o workshop, para mim é fácil, moro perto, excelente amigo, maravilha. Eu acho, obrigado Vítor, de nada amigo. Pedro Correia, boa tarde, eu começo a preparação da criação em janeiro, começo a criar no início de março, pois eu não tenho luz artificial, é tudo luz natural. Pronto, lá está a tal situação. Quando não temos luz artificial, é normal que comecemos um bocadinho mais tarde a criar. No entanto, e como eu estava a dizer, se calhar muitas das vezes, quando o amigo está a juntar os casais, se calhar já se apercebeu que já existe uma ou outra fêmea que até se calhar já colocou um ovo no fundo da gaiola, que existe um ou outro macho que já canta que nem um desalmado, cheio de cio, para estar com uma fêmea, e isso é devido a quê? É devido à alimentação riquíssima que nós colocamos ao dispor das nossas aves, não é? Porque tantas misturas de sementes, como as papas, suplementos e tudo mais, já são extremamente ricos em nutrientes e involuntariamente acabamos por fazer com que as aves fiquem predispostas para criar sempre mais cedo. Aqui a questão, talvez, como um amigo estava a dizer, ora, é tudo luz natural. Pois, aqui a questão muitas vezes são criadores, por exemplo, têm as aves no exterior, aí sim, porque normalmente em janeiro e fevereiro há muito frio, não é? Normalmente são os meses mais frios do ano. E então aí está completamente fora de questão, porque as crias muito provavelmente irão morrer. Muitas vezes basta a fêmea se ausentar 5, 10 minutos do ninho, num dia de inverno rigoroso, para as crias morrerem arregeladas, não é? Portanto, aí torna-se mais complicado. João Carlos Badalo, Pedro Correia, igualmente. Rio Rocha, dentro do workshop e almoço, é só agendar com antecedência, vou a qualquer ponta do país. Valente! Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde amigos. Olá amigo Joaquim, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, os canários amarelos nas asas têm branco, aí fica pigmentado. João Carlos Badal pigmenta as remizes. Francisco Bento, se os seus canários amarelos pigmentarem só com cenoura, é sinal que têm tendência a
Dourar aconselha a mudar a genética. Pois, também não sabemos aqui, o amigo referiu a situação dos amarelos, mas até pode ser um canário amarelo normal, aqueles canários que nós compramos na loja que nem é da classe dos canários amarelos de cor, ok? Nós estamos aqui a especificar muito e às vezes até poderão ser canários amarelos normais, sem raça definida. Existem muitos canários assim e que normalmente esses canários sem raça definida normalmente nem têm as penas das asas, as remises, brancas, ok? Pode ser um canário amarelo. Eu também não sei se o amigo está a dizer que queria mesmo canários amarelos de cor, da classe de cor, ou são aqueles canários amarelos sem raça definida, não é? Não sei. Se o amigo ainda estiver aí, que diga se são mesmo canários de cor ou são canários amarelos simples. Mas embora eu volte a dizer, a cenoura não tem muitos beta-carotenos. Eu já criei amarelos no passado e dava cenoura e não via pigmentação alguma. Porque a cenoura é muito fraquinha, embora a cor seja laranja, mas em termos de percentagem de beta-carotenos que a cenoura tem, é muito baixa relativamente a outros vegetais, ok? Paulo Palmeiras, estou a leste do almoço workshop. Amigo Paulo, estávamos aqui a falar no início da live que eu estava a pensar, talvez no decorrer do mês de agosto, fazer aqui um workshop, ou seja, arranjar aqui um sábado ou um domingo e fazer aqui um workshop, ou seja, por exemplo, a iniciar às 10 da manhã, até para criadores que venham de mais longe terem tempo para aqui chegar, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, se vierem do Porto são cerca de 2 horas e muito 3 horas, se vierem do Algarve são 2 horas, ou do Alentejo são 2 horas, 1 hora e tal, 2 horas, para dar tempo para as pessoas também não terem que sair muito cedo de casa, mas uma coisinha a iniciar às 10 da manhã, em que tivéssemos aqui um workshop, 2 ou 3 amigos criadores que se predispusessem a falar em várias situações, em vários assuntos, e depois terminado o workshop, aí pela 1 da tarde, coisa assim, confeccionar um almoço, fazermos aqui uma churrascada de carnes ou peixe, uma coisa assim. Como podem ver, eu tenho aqui espaço, tenho aqui uma tenda grande, com mesas no interior e cadeiras, portanto tínhamos espaço para almoçar, tínhamos espaço para tudo. Podem ver aqui atrás de mim. E depois do workshop fazíamos uma almoçarada, estávamos aqui, falávamos dos passarinhos e tudo mais, e passávamos aqui um bom momento. Acabando o almoço e o convívio, pronto, cada um ia à sua vida, não é? Mas estou a pensar seriamente a fazer algo assim do género. Agora, tenho interesse em saber qual é que é o feedback aqui de todos vós, não é? Para saber se vale a pena, porque se for para fazer uma coisa para 5 ou 6 pessoas, não vale a pena, não é? Era uma coisa, pá, tinha que levar aqui, sei lá, umas 15 ou 20 pessoas, era uma coisa que já valeria a pena fazer um evento desta dimensão, não é? Alfredo Zé Lopes Raro, boa tarde amigo e para todos, grande abraço. Olá amigo Alfredo, como está? Seja bem-vindo aqui às lives, tudo bem? Pedro Correia, não tenho os passarinhos na rua, mas na Quinta do Conde, nos meses de inverno, como sabe, é muito úmido e frio, é verdade, e sem iluminação artificial e aquecimento e tudo mais, torna-se mais complicado. Paulo Palmeiro, podes contar comigo e também para ajudar, moro perto, é só dizeres. Pronto, era importante, sim, porque era importante depois dar aqui 1 ou 2 pessoas que fossem relativamente perto, até para começar a preparar depois também aqui neste caso o fogareiro, se fosse algo do género, mas começar a preparar aqui o lume do fogareiro e tudo mais, e para preparar depois também para agilizar aqui as coisas da melhor forma, porque isto depois também é uma coisa que, havendo o interesse, também teríamos que perceber o que é que a malta gostaria ou não de comer, não é? Até para saber depois valores, porque isto depois tinha que calhar um valor a cada um, para se conseguir comprar a comida que a grande maioria considerasse que seria aqui a melhor para esse dia, para esse almoço. Portanto, epá, é uma situação está a ser lançada aqui para o ar, vamos ver se tem pernas para andar, ok? Tendo pernas para andar, maravilha. Espaço à confartura, disponibilidade para fazer um workshop, top também. Pá, e depois juntar o útil ao agradável, não é? Um workshop é sempre de valor, seja qual for o assunto, desde que tenha a ver com passarinhos. E depois estarmos aqui juntos todos e também darmos a conhecer um bocadinho. Isto para não estarmos dependendo também das posições, porque muitas das vezes, e lá está, ainda ontem, como sabem, o tema era a importância das redes sociais, mas também sabemos que é importante o convívio, não é? É importante também estarmos fisicamente presentes, juntos, para também nos darmos a conhecer um bocadinho, não é? Porque muitos de nós que aqui estamos só nos conhecemos através das redes sociais, não é? Grande parte das pessoas que aqui estão até têm alguma cumplicidade, porque é uma coisa que eu gosto de ver, que eu já referi anteriormente, é nos comentários eu ver vocês a falarem uns com os outros.
mas se calhar nem se conhecem pessoalmente. Portanto, acho que era uma experiência boa e soltar. Pedro Correia, eu gostava muito de ir a esse workshop. Pronto, excelente, amigo. Agora temos é que ver aqui qual é que é a abertura para ver. A Sónia Costa aluga espaço para dormir na tenda. Não, que a tenda serve para o almoço, não é para dormir. Meus amigos, como eu já tinha referido, não se esqueçam de aproveitar os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam aqui ao nosso dispor. Hoje vou referir novamente aqui a loja Cantinho da Passarada, é uma loja virtual do amigo Rui Ribeiro. Ele tem variadíssimos produtos, desde toda a gama dos produtos da Avian Vet, papas da Rádio Sola e corantes. Ele faz fabrico próprio de transportadoras, tem também bastantes marcas de misturas de sementes. Portanto, é uma questão de vocês procurarem no Facebook ou no Instagram por Rui Ribeiro ao Cantinho da Passarada, perguntarem se ele tem à venda vários dos produtos que vocês usam, perguntarem os preços. Ele faz entregas para todo o país, ele manda por transportadora. Se vocês tiverem interesse e se considerarem os preços acessíveis, podem aproveitar o código promocional que se encontrarem no segundo link da descrição, no valor de 5%, para terem esse desconto, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Outra situação, eu ainda vejo que temos aqui cerca de 21% das pessoas que assistem às lives ainda não estão subscritas no canal. Portanto, subscrevam, meus amigos. Como vocês sabem, é totalmente gratuito. Vamos lá deixarmos às vezes de carolices e coisas que não interessam e vamos fazer deste canal um canal que consiga estar ao nível de muitos canais de criadores de conteúdos digitais espanhóis, brasileiros, argentinos e por aí fora. Vamos com dinâmica, vamos com força, é algo totalmente grátis. Como vocês sabem, passam sempre aqui finais de tarde bons, com bons temas, com boas questões. Temos aqui vários criadores, não sou só eu sou apenas a pessoa que dá aqui a cara, mas temos aqui vários criadores com muito conhecimento e que transmitem também muito da sua informação. Portanto, é sempre de valor, ok? Rui Rocha, Dona Sónia, estou interessado por causa do preço da estadia. Estou a brincar. Hilário Moreira, para esse tipo de eventos, o melhor é sempre umas febras entremeadas e uma salsicha. Sim, eu também concordo. Pronto, era importante saber aqui o feedback da maioria das pessoas, mas eu também concordo que sim. Penso que o peixe será uma coisa assim mais selecionável e penso que aqui o ideal, normalmente neste tipo de eventos, será sempre assim as carnes. Sim, andará por aí entremeadas, umas bifanas, um entrecosto, umas salsichas. Penso que também será um bocadinho por aí. Pedro Correia, se fizer o workshop, por favor, diga com antecedência a data, pois eu trabalho aos fins de semana, tenho que trocar o dia. Ok, amigo, pronto, isto é uma ideia que está ainda a ser lançada assim para o ar. Vamos ver qual é que é o feedback das pessoas. Era importante as pessoas começarem a dizerem se sim, se não, se têm disponibilidade para o mês de agosto. Já apareceu aqui o Nuno a dizer que até dia 19 tem disponibilidade, depois será mais complicado, porque trabalho aos fins de semana. Mas pronto, era importante também vocês agora, durante os próximos dias, e uma vez estamos no final do mês de julho, tentarmos perceber aqui esta situação, para falar aqui nesta situação, para ver se é alguma coisa viável ou não, ok? O Rui Rocha já começa a ficar com água na boca, por acaso até eu. Pedro Correia, sardinhas, ainda me lembro das sardinhas. Pronto, é uma questão. Vamos aqui pôr quem tiver disponibilidade para vir que diga que sim, que existe essa disponibilidade. Pá, e depois vamos aqui ver em termos de alimentação, porque também não vamos querer estar a encarecer muito aqui o almoço, não é? Pá, uma coisa simbólica, sei lá, de 15 euros, 20 euros a cada um no máximo. Uma coisa simbólica para conseguirmos ter aqui comida, bebida e passarmos aqui uma tarde agradável, não é? Portanto, isto também não vai ser aqui nenhum restaurante Michelin, não é? Temos aqui uma coisinha engraçada, pronto, só para o pessoal depois também não passar fome. Mesmo no decorrer do workshop, eu tenho aqui máquina de café e tudo, portanto haverá sempre café, portanto estamos sempre à vontade, ok, meus amigos? Já estou a ver aqui o Papa Alberto, já estou a ficar com fome. Pá, é uma ideia engraçada e eu penso que as coisas aqui estão a correr bem. Penso que esta família aqui, já existe aqui muita cumplicidade dos comentários, a malta gosta de aqui estar, porque praticamente somos sempre os mesmos, lá vai aparecendo uma outra pessoa nova que também vai se juntando
e vai mantendo aqui a dinâmica da coisa, pá, e penso que era engraçado. É assim, em termos da distância, infelizmente, nunca dá para agradar a todos. É, porque pá, há quem seja muito do norte, há quem seja muito do sul, há quem seja do centro e tem mais facilidade neste caso, pá, mas não pode ser feito de outra maneira, não é? Tem que existir um local físico onde nós tenhamos tranquilidade suficiente, pá, para termos aqui alguém a palestrar durante uma hora e meia. Aqui a ideia até, eu não me importaria de vir falar sobre um tema, mas gostaria também de ter outra pessoa também a vir falar um bocadinho. Portanto, estaríamos aqui a falar de dois workshops ao mesmo tempo, ou seja, um de uma hora e meia, sobre um determinado assunto, e depois outra pessoa que também viria a fazer um workshop sobre outro determinado tema também durante uma hora e meia. Portanto, teríamos aqui das 10, por exemplo, à uma, vamos supor, não é? Teríamos aqui tempo suficiente para falar aqui sobre vários assuntos durante esses workshops. Pá, e depois a seguir nada melhor do que uma almoçarada e estarmos mais relaxados, mais tranquilos, a conviver uns com os outros. Epá, penso no mês de agosto, um mês brutal, normalmente é um mês de férias, portanto penso que era top. Agora precisa de saber do feedback, não é? Hilário Moreira, tens de escolher uma data e fazer uma sondagem, porque eu no meu caso tenho alguns dias ao fim de semana, faço serviço nos bombeiros, mas é escolher o dia e ver a disponibilidade de todos. É verdade. Primeiro estou a tentar apalpar o terreno, Hilário, para ver qual é que é a disponibilidade e ver qual a quantidade de pessoas que estariam disponíveis para estar presentes, ok? Porque é importante. Lá está, estar a fazer uma coisa assim, pá, convidar também alguém para vir aqui falar um bocadinho sobre qualquer tema e tudo mais, para 5 ou 6 pessoas não vale a pena. Pá, isto teria que ter no mínimo aqui 15 pessoas. De outra forma não vale a pena, não é? Porque estar aqui, e eu já fiz workshops anteriormente, opá, e até fica mal à pessoa que se convida a vir palestrar para 5 ou 6 indivíduos, não é? Isto tem que ter aqui no mínimo 15, 20 pessoas para a palestra correr bem e até a pessoa sentir-se motivada de estar a falar para uma plateia mais preenchida. Pá, agora se for para eu vir falar para 5 ou 6, isto nem é preciso estar a falar por aqui. Eu convido-te a ti, convido mais 2 ou 3 e fazemos aqui uma almoçarada, como até já vieste aqui fazer comigo, não é, Hilário? Portanto, percebes onde é que eu estou a querer chegar, não é? Portanto, numa primeira fase é tentar apalpar o terreno para ver a quantidade de pessoas que teriam disponibilidade para este tipo de evento. Depois daí, sim, epá, vamos falar em datas e avançar com isto. Pronto. Nuno Duarte, eu dou de tudo aos meus, apesar de não serem o típico amarelo, não deixam de pigmentar. Nunca vi que os legumes façam assim tanta diferença na pigmentação. Eu, nos meus Gloucesters e nos meus London, não vejo pigmentação alguma, nada de nada de nada. Portanto, não têm o gene para pigmentar, o que é bom. São raças de porte, onde não é permitido a coloração artificial, portanto, é top que assim seja. Pedro Correia, eu sou de perto, posso ir mais cedo ajudar, pronto, e a ajuda será bem-vinda, na eventualidade desta situação ocorrer. Já temos aqui o amigo Pedro Correia, o Paulo Palmeiro também, portanto, maravilha. Paulo Palmeiro, que se passa com o Aves, já não vem há alguns dias. O Aves deve ter ficado chateado da live de anteontem, quando eu estava a falar sobre uma situação qualquer e ele estava só a falar aí dos hypes e não sei o quê, e depois pediu para eu repetir qualquer coisa e eu ao repetir disse, se tivessem com mais atenção àquilo que eu acabei de falar e não aos hypes, se calhar eu não tinha que repetir e provavelmente ficou com beicinho. Qualquer dia ainda temos que falar aqui também do Aves. Temos de falar aqui um bocadinho aqui sobre o Aves qualquer dia. Carlos Silva, boa tarde amigos. Olá amigo Carlos, como está? Seja bem-vindo. Rui Rocha, o Paulo se calhar está de férias. Pois, pode ser o caso. Canaril Costa, boa tarde a todos. Olá amigo, como estás? Tudo bem? Parque dos Pássaros, buenas, caríssimos. Olá amigo, como está? Cá estou a cuidar dos bichos. Bem tratadinhos, tem que ser. Eu hoje aqui já tive que andar aqui um bocadinho a fazer, ligar os ares condicionados e tudo mais, porque hoje já bateu aqui 38 graus outra vez e penso que será para manter durante os próximos dias temperaturas muito ali a roçar os 40 graus. Portanto, é sempre chato. Embora o calor seja bom para a muda, costuma-se dizer, quando vê o calor os pássaros começam a mudar e acelera também um bocadinho a muda, porque isso obriga os pássaros também. Lá está, vamos voltar ao início do tema, amigo João Carlos Badal. Vamos voltar ao início do tema. Ao início do tema que o amigo colocou.
o próprio calor, as aves sentem uma necessidade maior de se banharem com uma maior frequência, o que depois ajuda a acelerar a muda da pena, porque os banhos fazem com que as penas velhas caiam, repondo assim mais rapidamente as penas novas, sendo substituídas assim mais rapidamente por penas novas. Por um lado é bom, mas por outro lado há sempre o receio de que a umidade também deixa muito, que os pássaros começam a arfar, têm muito calor, os passarinhos, ao contrário dos mamíferos, não transpiram. Nós conseguimos expulsar o calor através das nossas células sudoríparas, ok? E largamos o suor e isso acaba por regular a temperatura interior do nosso organismo. Os passarinhos não têm como fazer isso. Os passarinhos abrem o bico e tentam libertar o ar quente que têm no corpo pelo bico. Por isso é que muitas vezes, quando está muito calor, vemos os passarinhos ali a arfar, de bico aberto, não é? E então é sempre uma preocupação e uma dor de cabeça que morram alguns pássaros por causa disso, não consigam aguentar. E vai estar uma onda de calor, não vai, penso eu, pelo menos a meteorologia indica que não vai chegar àqueles 43, 44 graus que ocorreram aqui há cerca de um mês e pouco atrás, mas vai andar muito ali Resvés Campo de Ourique com os 40 graus, ou seja, hoje tiveram 38, penso que amanhã também estará mais ou menos essa média, 37, depois no outro dia outra vez 38, ou seja, vai andar aqui uns dias. Isto vai gerar novamente uma onda de calor, já falámos sobre esta brincadeira, não é? E as ondas de calor é da pior coisa que pode acontecer para os nossos passarinhos. Rui Rocha, 5 de agosto é feriado, não seria mais fácil para todos? Por exemplo, 15 de agosto é ficar um dia de semana, ficar um fim de semana, sabe dizer, amigo? Eu por acaso agora não estou aqui, sei que o dia 10 de agosto é um domingo, portanto seria que uma sexta-feira? 11, 12, 13, 14, 15, seria uma sexta-feira em princípio, não era? Era interessante, era ver aqui Canaria Magalhães, penso ser durante a semana, penso que é, salvo erro, penso que é uma sexta-feira, dia 10 de agosto eu sei que é um domingo, portanto dia 15 são 5 dias depois, é uma sexta-feira. É uma questão de vermos. Aqui mais importante é, eu agora vou continuar a insistir com este tema nas próximas lives, para ver se efetivamente existe ou não o interesse, e ver aqui se conseguimos chegar a um número mínimo de 15 pessoas, ok? Menos de 15 pessoas é difícil, porque é como eu vos estou a dizer, tenho também que convidar alguém para vir aqui fazer uma palestra. Eu não me importo de estar aqui uma hora a falar sobre um tema qualquer, a apresentar um workshop. Mas era importante também ter aqui outra pessoa. E estar a convidar uma pessoa para vir palestrar, para 5 ou 6 pessoas, não me parece bem. Mesmo eu, quando sou convidado para fazer algum tipo de workshop, eu também não gosto. Eu gosto de ter a plateia cheia. Senão sinto que também estou ali a fazer pouco ou nada, não é? Rui Rocha, eu se calhar tenho um pouco de culpa com a ausência do Aves, é da minha essência colocar um pouco de comédia nos assuntos sérios. Senti que o Vítor ficou um pouco apreensivo, mas eu não perco a atenção. Não, eu disse aquilo porque tinha acabado no momento de falar sobre aquele tema, que eu já nem me recordo qual era, e vejo logo que a pergunta era, pode repetir novamente. E pronto, é um bocadinho por aí, ou seja, lá está, o meu sentimento foi de que naquele momento, depois daquela questão pode repetir outra vez, eu parece que estava a falar para o boneco, parece que não me estavam a ouvir. Foi um bocadinho mais por aí, mas pronto, repeti, falei, não sei o quê. Mas tudo bem, sem problema nenhum. O Aves Silva não querendo aparecer, é um problema do Aves Silva, não é um problema de mais ninguém, não é? Um bocadinho por aí. É uma personagem engraçada, que faz aqui parte, não é? Mas penso até aí, devido à sua inexperiência, que fica mais a perder do que a ganhar de não surgir aqui. Caneiro Magalhães também não seria problema para mim, visto estar de férias a partir de 9 de agosto até início de setembro. Pronto, excelente. Paulo Palmeiro, pelo que ouvi, o mês de agosto vai ser muito complicado com o calor. Sim, parece-me que sim também. Pedro Correia, convido o Aves para fazer as pazes. O Aves é lá de cima, da zona do Porto, portanto era bom vir com os amigos que eventualmente pudessem vir do Porto, para dividirem despesas e vir aí, ok? Era uma questão de ver a situação. Meus amigos, mais uma vez, quem costuma assistir com regularidade aqui às lives, ou mesmo que seja já depois em diferido, quando a live é processada para vídeo, mas que ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam. Vamos fazer aqui força, meus amigos. Vamos tentar até trazer, aqui o meu objetivo primordial, mais do que angariar novos subscritores, é tentar angariar novos criadores aqui. Que também venham aqui aos comentários
deixar as suas experiências, porque é extremamente importante. Esta partilha de experiência que nós aqui temos entre alguns criadores, uns com mais experiência, outros com menos, é extremamente importante. Tanto é para os mais novos, como acaba por ser também para os com mais experiência, porque também estão a transmitir a informação que têm e para estarem aqui é sinal que têm prazer e gostem de o fazer. Ok? Ora, Rui Rocha, se causei algum constrangimento ao Vítor, peço perdão. Mas tudo o que o Vítor fala de doenças, o Aves fala logo que os passarinhos dele já tiveram, mas está sempre confuso e nas nuvens. Não, amigo, não criou constrangimento nenhum, nem sequer vá por aí, não. O Aves Silva, se quiser aparece, se quiser não aparece. É tão simples quanto isso, não, meu amigo? Não. Aqui no final é assim, o Aves Silva era uma figura aqui engraçada. Fazia-nos rir muitas vezes, não é? Mas no final, se o Aves Silva não quiser aparecer, é ele é que perde. Porque é a experiência que aqui está a ser divulgada e que ele não possa pelo menos, até poderá estar a ouvir, simplesmente não quer é comentar, né? Nós não sabemos. Mas o simples facto de não poder, às vezes, numa dúvida, não poder colocar a pergunta para nós falarmos, ele é que fica a perder, nem vá por aí, amigo. Paulo Palmeira, é verdade, eu também, Rui Rocha, às vezes estamos na brincadeira e às vezes penso não ter gostado, tenho pena. Num Duarte, estou de olho em vocês, mas a conduzir. Sónia Costa, este condomínio sem o Aves Silva não é a mesma coisa. Rui Rocha, a história do anel de noivado da Canária, muito bom, essa foi boa. Das bolhas e do anel. Eu ainda não me sinto preparado para, mas um dia, se o Aves Silva entretanto aparecer aqui, eu ainda vou-vos contar uma história sobre o Aves Silva, está bem? Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, não... ou então no almoço eu posso contar-vos, pronto, fica para o almoço. No almoço posso-vos contar uma história sobre o Aves Silva, está bem? Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, não te esqueças da pedra dos Himalaias para tempero. Ui, um peixinho ou uma carninha temperada. Epá, isso é muito refinado, pá. Isso já é... A gente não quer aqui um almoço Michelin. Não vale a pena, não tragas a pedra dos Himalaias, está bem? Ai, ai, muito bom, muito bom. E é assim, eu tenho aqui os últimos passarinhos aqui a ficarem... A aguardar que fiquem independentes. Isto parece que nunca mais acaba. Eu este ano estou-me a adiantar um bocadinho, porquê? Porque fui ao Mundial e o Mundial, como eu já tinha dito também em lives anteriores, não está feito para os criadores do sul da Europa, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália, ou seja, países do Mediterrâneo, e nós que estamos aqui mais ao Ocidente, não está feito para nós. Os Mundiais no Hemisfério Norte estão feitos para os criadores do centro e norte da Europa, porque normalmente começam a criar mais tarde, devido a lá fazer mais frio do que aqui no sul da Europa. Nós aqui, criadores do sul da Europa, criamos mais cedo. E então, ter um Mundial em janeiro é para dar a possibilidade a esses criadores do centro e do norte da Europa que os seus passarinhos façam a muda, que cresçam, se desenvolvam, para pelo menos terem 8, 9 meses de vida quando os colocam no Mundial. Se o Mundial fosse, por exemplo, em novembro ou em dezembro, muitos desses criadores não teriam passarinhos com pelo menos 8 meses de vida, porque eles normalmente começam a criar nos finais de março e inícios de abril, por causa do frio. Okay? Estamos a falar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ou seja, em novembro teriam 7 meses, em dezembro teriam 8 meses. Por isso é que o Mundial é em janeiro, que os passarinhos já conseguem ter pelo menos 9 meses de vida, de existência. Percebem? Enquanto nós aqui, se começamos a criar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ou seja, os passarinhos já têm quase um ano. Estão a ver a diferença, não é? E esta história de eu ter ido ao Mundial este ano, por ser realizado aqui em Portugal, acabou por me atrasar aqui a história das criações todas. Eu que normalmente, quando não vou ao Mundial, ou eventualmente nem vou ao Nacional, eu acabo as minhas criações no final de maio. Eu em junho já tenho os pássaros todos nascidos. E este ano estou aqui um bocadinho atrasado, mas independentemente disso, eu tenho 4 lâmpadas artificiais de tubo e vou desligar 2 agora hoje, ao final do dia, quando o canaril desligar a luz artificial. Vou então desenroscar 2 lâmpadas e amanhã vão ficar só 2 lâmpadas ligadas. Com as 14 horas normais, para que esses passarinhos consigam comer, consigam ter o máximo de horas possíveis para se alimentar o mais possível, para ficarem independentes também o mais possível, ok? Para eu conseguir desligar aqui o sistema depois na totalidade da luz artificial,
mas estou aqui um bocadinho atrasado com esta giga-joga, destes passarinhos que nasceram agora para o final. E então, noutros anos já estaria aqui no processo de muda, sem iluminação artificial no canaril, mas este ano ainda estou aqui um bocadinho atrasado. É assim, é quem quer ir ao Mundial e estes eventos depois tem que sujeitar, não foi nada que eu não estivesse à espera. A Sónia ri-se, o Rui diz que leva a rebarbadora, o Paulo Palmeiro também ri-se. Não, meus amigos, não se preocupem. O Aves Silva, se tiver de vir aqui novamente, vem. Se não tiver de vir, não vem. Não se preocupem com essa história. Não vale a pena desenvolver mais, meus amigos. Quem está, está. Quem não está, não está. É mesmo assim. E penso que o Aves Silva, se não quiser voltar, é por causa de ter as razões dele. E pronto, tudo bem. Sem problema. Aqui a questão é saber, pronto, é como eu estava a dizer, eu vou agora começar, tanto na live de hoje como nas próximas lives, vou começar aqui a salientar um bocadinho esta situação do almoço, ok? Porque se for realmente para avançar, tem que haver aqui um feedback. Eu até vou pedir a quem consiga, porque é assim, certezas não há, pode acontecer qualquer eventualidade, mas quem consiga dizer, eu vou estar, ou eu estarei presente, para que me envie uma mensagem ou por Messenger ou pelo WhatsApp, que é para eu também começar a apontar num papelinho. O Luís vem, o Manel vem, o Tosé vem e por aí fora. Para começar a ter aqui uma contabilidade exata, mais ou menos, aqui da quantidade de pessoas. Porque depois, a partir daí, que eu veja que conseguimos chegar pelo menos aos 15 amigos a estarem presentes nesse evento, pá, vamos partir para a data depois, está bem? Antes disso, epá, não vale a pena estarmos aqui a pôr datas e não sei o quê. Se for para vir aqui 5 ou 6, não vale a pena, está bem, meus amigos? Canario Magalhães torna-se um bocado complicado com a muda em alguns canários e com outros ainda a criar, sendo tudo no mesmo local é chato. É um facto, é um facto. A muda decorre, não decorre de forma tão acelerada, é verdade. Ela vai decorrendo. O que é que eu aqui vou fazendo? Eu se vejo, por acaso ainda não aconteceu, mas eu se ver que tenho aqui machos a cantar muito, que ainda estão muito ativos, ou fêmeas que começam a colocar ovos, ou que ainda veja que estão a arrancar penas dos ombros ou qualquer coisa, pá, tapo as gaiolas. Embora nestes dias de muito calor, 38 graus, não posso tapar as gaiolas, né? Mas quando tem estado calminho, tapo as gaiolas e evito ao máximo. Ponho também, tenho cuidado também de pôr essas aves nas gaiolas mais junto ao chão, mais baixas, para estarem mais calmas. Tapo a frente das gaiolas para os passarinhos estarem mais calmos. Mas é chato porque nesta altura já não era para estar a pensar ainda em fazer papas e estar a dar aos pais que ainda têm crias dependentes e tudo mais. E pronto, é o que temos. Eu sabia também o que ia, portanto é cansativo também, porque já é o fevereiro, o março, o abril, o maio, o junho, o julho, ou seja, já são 6 meses, já é meio ano nesta brincadeira das criações e torna-se cansativo. Mas é como o meu pai costumava dizer, quem corre por gosto não cansa, e é o que temos. Pedro Correia, só posso confirmar depois de uma data, pronto, é a tal situação, mas nós só podemos avançar para a data sabendo minimamente a quantidade de pessoas que aqui teremos, não é? Dimentirinha, boa tarde, cheguei, meus amigos. Como está o meu amigo Santos? Olá, amigo, tudo bem? Por aqui tudo bem, e aí também? Paulo Palmeiro, boa tarde, Dimentirinha. Oi, Rocha, mas sentimos falta e começamos a ter carinho pelas pessoas, mesmo não conhecendo pessoalmente. É verdade, é um facto, sem dúvida nenhuma. Canario Magalhães, continuação de boa live, amigos. Ok, obrigado, amigo, obrigado por ter estado aqui presente. Dimentirinha, aqui deu uma chuva muito forte, tive de socorrer as minhas gaiolas, chuva de vento muito forte. Pois vocês aí no hemisfério sul estão agora em pleno inverno, é complicado. E já agora o amigo, não sei se alguma vez já disse, o amigo é de que zona do Brasil exatamente? É do estado de São Paulo, é do estado do Rio de Janeiro, é da Bahia, de que zona é que é? Caneiro Magalhães, depois veja a continuação onde terminar, ok, meu amigo? De mentirinha, tudo bom, meu amigo Paulo? Rui Rocha, boas mentirinha, como está a tua canária? Meu amigo, ela não quer comer, só não sei como está viva. Carlos Almeida, boa tarde, Vítor. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Dimensão Cheirinho, eu sou de Campinas, São Paulo. Ah, ok, top, top, top. E aí, normalmente São Paulo no inverno é mais rigoroso do que o Rio de Janeiro, não?
do que o estado do Rio de Janeiro, será? Embora eu pense que há zonas do Brasil que neva, mas é lá mais para o norte, não é? Carlos Almeida. Quais são as medidas mínimas de uma gaiola para pôr um casal a criar? Pronto, se estivermos a falar de um casal de canários, primeiro é importante saber se é uma raça grande, de grande porte, se é uma raça de médio porte ou de pequeno porte. Se for de pequeno porte ou médio porte, uma gaiola por 1 metro ou por 1,20 m de comprimento, com 35 a 40 de altura e 35 a 40 de fundo, dá perfeitamente para pôr dois casais a criar, fazendo uma divisão ao meio, ou seja, 50 ou 60 centímetros para um casal, 50 ou 60 centímetros para outro casal, dá perfeitamente. Se for aquelas raças de canários de porte maior, estamos a falar dos Yorkshires, dos Agis, dos Norwich e por aí fora, raças maiores, aí se calhar o ideal é deixar uma gaiola de 80 centímetros, por exemplo, para um casal desses, ou até uma gaiola de 1 metro para um casal desses, ok, que são aves maiores, ocupam mais espaço, e aí 50 centímetros ou 60 centímetros acaba já por se tornar muito pequeno, quando muitas dessas raças por vezes já têm 20 e poucos centímetros. Percebe o que eu estou a dizer, não é? Portanto, se meter duas aves de 20 e poucos centímetros numa divisão com 50 centímetros, elas praticamente as duas, mesmo sem se mexer, vão ocupar a gaiola toda. Portanto, depende muito do tamanho do casal, ou seja, do porte da raça que está a pensar criar, da raça de canários que está a pensar criar. E mentirinha. Rio é calor, até no frio. E mentirinha, no sul é frio. Ah, é, no sul é que é frio. Tinha a ideia que era mais no norte. Ok, no sul é que é frio. Pois, eu sei que há uma parte do Brasil que neva. Tinha a ideia que fosse no norte, mas pelos vistos é no sul. Ok, Pedro Correia, no Brasil neva no sul. De mentirinha, Curitiba, Santa Catarina, lá até neva. Ok. Lá está, é o que dá a ser um país enorme. É um país continental, tem um bocadinho de tudo. E outra coisa, meu amigo, vocês aí têm só um horário ou têm vários horários, como acontece em vários países, como na Rússia, na China, em que, por exemplo, numa parte do país são 10 horas, na outra são 12, na outra já podem ser 15, têm vários fusos horários. Vocês aí no Brasil têm só um, apesar da dimensão do país em si, só têm um fuso horário ou não? Rui Rocha, acho que o produto que o Valdecir usa é o Natality da Angercal. Pedro Correia, lá é ao contrário do hemisfério norte, ok amigo. De mentirinha, é uma loucura imaginar nevar num país tropical, pois. Pedro Correia, mentirinha, apanhas o avião para vir ao workshop. Vai ter o workshop, diz o de mentirinha, aí em Portugal. Pedro Correia vai ter sim. Mentirinha, meu amigo conheci um rapaz que faz importação, tanto por quarentena como por mula, mas é caro demais. Pois é um problema. Eu sei que as licenças, como eu já lhe tinha dito, as licenças não são baratas e não é fácil. Aliás, se não se conhecer alguém lá dentro do organismo que passa as licenças, que eu penso que é o IBAMA, não tenho a certeza, mas penso que é. Se não tivermos ninguém, um conhecimento lá dentro, pode demorar 2 anos para você conseguir a licença. E depois sai caro, sim. Porque na licença não está incluído apenas a ave poder entrar no Brasil. Normalmente, na licença também está incluído o transporte da ave, da Europa para o Brasil. Estamos a falar de transporte por avião, tudo isso vai encarecer uma ave ou um casal ou dois ou três que se queira trazer, não é? Normalmente facilita mais se houverem vários criadores que se juntem e que dividam essas despesas. Assim já não sai tão caro. Por mula deve ser à candonga, né? Quando diz por mula é clandestino, não é? E também sai muito caro, é isso. Até ilegalmente é caro, pois. De mentirinha, aqui é um horário só. Ok, ok, ok. Pois eu também tinha essa ideia, mas era só para ter a certeza. Então era só para ter a certeza. Sónia Costa, para os condónimos do Brasil, o workshop pode ser transmitido online. Pois, é verdade. Sim, porque a ideia até seria um bocadinho essa, meus amigos. A ideia era que os workshops que aqui fossem feitos também fossem transmitidos online, para quem quisesse ver online, não é? Também era um bocadinho por aí.
embora dá-se primazia a que viessem aqui passar um bocadinho, para nos conhecermos pessoalmente e estarmos aqui um bocadinho. Rui Rocha, mentirinho, o negócio está em pagar uma viagem ao Vítor ao Brasil ou leva-lhe os ovos dos London. Rui Rocha, Vítor no Brasil também muda a hora, acho eu. Ah, ok, para além de só terem um fuso horário, poderiam até ter mais do que um fuso horário, porque é um país tão grande, não é? País continental. Provavelmente apanham ali várias latitudes, não é? E até poderiam ter vários horários. Mudam também a hora como nós aqui em Portugal. Ok, interessante. Muito interessante. E então façamos assim, meus amigos. Quem tiver interesse efetivamente em que este almoço, em que esta manhã do workshop, ou seja, em que este evento, este dia que está-se aqui a pensar, se realiza, pá, mande-me mensagem em particular. Tanto poderão dizer sim ou não na live, quando ela agora for processada para vídeo e fique lá no canal, como poderão por Messenger no Facebook, ou pelo WhatsApp, ou também, se quiserem, pelo Instagram. Eu não tenho tomado muita atenção às perguntas no Instagram, mas ultimamente tenho tomado mais atenção. Portanto, eu vou estar atento, meus amigos. Ou pelo TikTok, pá, estejam à vontade. Por qualquer uma dessas redes sociais, digam só sim ou não. Pá, em princípio será para ser em agosto, mas é como eu vos digo, pá, eu não vou estar aqui a marcar uma data sem saber efetivamente qual é que é a quantidade de pessoas. Eu penso que primeiro é importante saber se vale a pena avançar com este projeto ou não, para depois também tenho que fazer um convite a alguém também para cá vir palestrar, não é? Pá, e tem que ser algo que valha a pena, ok? De mentirinha, aqui é grande da minha casa até à capital de São Paulo e 2 horas de carro para sair e umas 4 horas. O máximo que temos é horário de verão, que aumentamos o relógio em 1 hora. Até é como nós fazemos aqui em Portugal. De mentirinha, Rui Rocha, Vitória no Brasil também muda a hora, já tinha visto. Rui Rocha, porque umas vezes as diferenças são de 2, 3 e até 4 horas, dependendo da altura do ano. Pois, lá está, exatamente. De mentirinha, quanto custa o workshop? O workshop é gratuito, amigo. Aqui é tudo gratuito. Aqui a única coisa que os amigos terão aqui de fazer um pagamento, não é? É relativamente ao almoço. Porque a seguir ao workshop, estamos a pensar fazer aqui algo do tipo um fim de semana ou num feriado, fazer um workshop a começar às 10 da manhã, acabar ali por volta das 13 e depois a seguir um almoço. E o almoço, sim, o almoço é que tem que ser dividido por todos para conseguirmos ter aqui comida para esta malta, que já deu para perceber aqui em muitas lives, em muitos comentários que aqui são deixados, que é tudo alarves. É tudo malta que come à grande, ok? Nuno Duarte, em vez de pedra dos Himalaias, trago o carvão diretamente da fonte forno. Espetáculo. João Carlos Badal já jantou, o jantar já cá canta. Top, amigo. Eu vou jantar agora. Hoje é umas postas de salmão, amanhã é que é uma sardinhada para o almoço. Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Chego do trabalho só no fim. Pronto, amigo. Olá, como está? Tudo bem? Estávamos aqui a falar para no decorrer do mês que vem, antes ainda de haver datas e tudo mais, isto é uma ideia lançada aqui para o ar, uma vez que temos falado um pouco sobre esta situação em algumas lives, de saber qual é que era a disponibilidade aqui de todos, incluindo o amigo, para fazer aqui num fim de semana ou num feriado, que decorra no próximo mês, um workshop da parte da manhã, a iniciar aí por volta das 10 horas, e depois no final do workshop, aí por volta das 13, uma almoçarada aqui. Você já cá teve, sabe onde é que é, para saber qual é que era a disponibilidade, se tem interesse ou não, para depois tentarmos aqui juntar 15 ou 20 amigos para fazermos aqui uma coisinha engraçada, ok? Hoje a live é tema livre, portanto estávamos aqui um bocadinho a falar sobre isso. De mentirinha, tem a opção live? Sim, a ideia seria essa também. A ideia não é estar aqui a fazer ai não, isto é só quem cá vem é que vê. Não, vocês já perceberam que neste canal não há nada dessas coisas, não há nada desses vícios, não há nada desses vícios. Aqui a ideia é para as pessoas virem para estarmos a conviver, para estarmos juntos um bocadinho. Como estávamos a falar na live de ontem, a importância das redes sociais, também é importante nós estarmos a conviver pessoalmente uns com os outros, ok? No entanto, quem não tiver a possibilidade de vir, o de mentirinha é praticamente impossível, não é? Só se fosse um ganda maluco ou um gajo com muito dinheiro e pegasse num bilhete de avião e viesse por aí fora para cá estar, mas é normal que não esteja presente. E pronto, para as pessoas que não possam estar presentes,
a ideia seria fazer a transmissão da live, desses workshops, em live, em direto, para as pessoas também poderem assistir. Claro que sim, não, o objetivo não é obrigar nada, nem obrigar ninguém. Nunca foi, nem nunca será. Paulo Palmeiro, está aqui Edmilson. Deixem cá ver que eu acho que já saltei aqui umas coisas. Nuno Duarte, mas também pode ser uma Chagres das Novas, com Salmarins, espetáculo. Edmilson Oliveira, boas, amigo Vítor. Sim, amigo, pode contar comigo, top. Já temos aqui mais um amigo também, o amigo Edmilson. Paulo Palmeira, abraço a todos os amigos criadores. Abraço, Vítor, e se houver almoço podes contar com a ajuda, até pode ser no Fogareiro. Eu aqui na prova que organizamos, passo pelo Fogareiro mais de 700 febras. Valente, já a experiência é o que não falta aí. Ok, amigo. Obrigado, um abraço por ter estado aqui presente e até amanhã, está bem? E pronto, meus amigos, só vos peço mais uma vez antes de terminar essa situação, para quem tiver realmente interesse, que me mande mensagem pelo Messenger, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou até pode ser aqui pelo vídeo, que escreva nos comentários depois da live terminar, em que a live será processada para vídeo, e que digam, só para eu ir apontando e para ter uma noção se valerá ou não a pena avançar com este projeto, ok? Penso que era uma coisa engraçada, porque estamos aqui a falarmos, não é? Já existe aqui alguma cumplicidade, mas também era importante passarmos aqui um momento pessoalmente uns com os outros, para passarmos aqui um bocadinho e não termos que estar dependente tanto das posições para nos encontrarmos, mais que não seja uma vez por ano fisicamente, não era? Era tentar iniciar aqui uma tradição, uma coisa engraçada. Mais uma vez, meus amigos, aproveitem o código promocional que o nosso parceiro comercial Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro, coloca à vossa disposição. 5% de desconto, está aí no segundo link da descrição. Ele tem toda a gama de produtos da Avian Vet. Ele costuma arranjar também alguns produtos, alguns remédios, como Bicox, Fungizone, entre outras coisas, ok? Ele também tem papas da Rádio Dissoli e de outras marcas, tem corantes, tem várias marcas de misturas de sementes e ele faz fabrico próprio de transportadoras, ok? Basta pesquisarem no Facebook, no Instagram, por Cantinho da Passarada ou por Rui Ribeiro, fazem as compras, ele faz envios, ok? Ele faz envios para todo o país, fazem as compras, no final apresentam o código promocional, digam que vêm da parte do Candaril Santos Costa e têm logo direito a 5% de desconto sobre o valor total das compras que efetuaram. Aproveitem, meus amigos, é sempre de valor, ok? Para quem ainda não subscreveu o canal, subscrevam, como sabem é totalmente gratuito e só têm a receber coisas em troca. Parceiros comerciais com descontos, conteúdo aqui dos amigos que já fazem parte desta família, sempre interessante. Portanto, é só aproveitarem, ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários finais e por hoje ficamos por aqui, ok? Paulo Palmeira, ainda dizem que o Alentejo andam devagar, o João já com o jantar. Pois, devagar para umas coisas, para outras não. De mentirinha, tenho que pensar nos amigos que trabalham e não conseguem ir. Sim, amigo, sim, mas isso é tranquilo, não, nem sequer está em causa, porque a ideia seria essa, seria transmitir aqui a live para todos os amigos que não possam comparecer. Não, aqui não vamos estar aqui a impor, não vai haver lives que é para ter serem obrigados a vir, não. Está completamente fora de questão. Aqui é tentar atingir um objetivo, e o objetivo é uma determinada quantidade de amigos que venham. Se conseguimos atingir essa quantidade, vai-se realizar. Se não conseguimos, não passou de uma boa ideia. Pronto, é um bocadinho por aí. Ok? Nuno Duarte, abraço e até amanhã. Até amanhã, amigo. E pronto, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Uma live tema livre. Falámos aqui de várias coisas, entre as quais esta proposta de fazer aqui um evento constituído por workshop e almoçarada. Portanto, vamos ver qual é que é a vossa disponibilidade, ok? De mentirinha, meu amigo, pelo que me falaram, o mais caro é a compra da AVI, porque é em euros, pois é normal que também seja caro, e se estivermos a falar dos London Fancy, sim, é uma raça que neste momento ainda é muito cara, porque ainda existem poucos criadores por essa Europa fora. Quando digo poucos criadores é relativamente a outras raças de canários, não é? Ainda existem poucos criadores a criar essa raça, portanto é normal que os valores ainda estejam inflacionados hoje em dia. O euro vale 5 vezes mais que o real. É verdade, amigo, é verdade. Pronto, vamos ficar por aqui, meus amigos. E não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e amanhã cá estaremos novamente.